Oi, galera, eu sou Pedro Bahia, meio projetista da célula de prevenção e combate a incêndio e pânico da EGETOP. E bom, nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho como é que a gente pode fazer as sinalizações do nosso projeto, né? Então, tudo que envolver placas mesmo, tudo que for sinalizar algum equipamento, alguma proibição, é aqui que a gente vai aprender. Primeiro a gente tem que ter uma noção da necessidade de quais placas a gente vai ter. Então eu estou com um projeto aqui bem simples, que é onde eu preenchi algumas coisas, só para a gente conseguir ter uma noção do que tem no nosso projeto e assim conseguir colocar essas identificações adequadas para eles. Então beleza. A gente tem aqui no caso a rota de fuga, né? Então a gente tem que indicar a rota de fuga, então a gente tem que ter sinalizações de orientação e salvamento. A gente tem equipamentos, ok? Então tem que ter sinalização de equipamentos, a gente tem que ter aqui extintores, a gente tem acionadores e avisadores do sistema de detecção. E, além disso, a gente tem um ambiente comercial. Então pode ser interessante de colocar algumas placas de proibição, ok? Além disso, envolve também placas de alerta, mas sempre a gente tem que estar a todo momento vendo a necessidade de se colocar ou não a placa no local. Pensei muito na questão também do cliente. Tudo que está no projeto, o cliente vai ser obrigado a fazer, ok? Então ele vai ter um custo a mais, ele vai ter uma necessidade a mais. Então tem sempre que prezar para manter ainda o salvamento das pessoas, prezar pela segurança, mas também não custar no bolso do cliente, beleza? Então, vamos começar pelos equipamentos. Eu tenho aqui as sinalizações que eu vou precisar, então detectores e extintores. As placas elas se encontram aqui em sistemas, elétrica, dispositivo e segurança. Apesar de estar em elétrica, não necessariamente ela apresenta circuitos elétricos, apresenta componentes elétricos, mas é apenas o local onde ela se encontra mesmo. Então, eu vou alocar aqui. Eu tenho, no caso, meus tipos de sinalizações todos presentes no local. Então, desde das complementares até as de orientação. Então, eu tenho que alocar primeiro a placa de extintor. Então, eu vou procurar aqui. No caso, eu vou colocar o código que é E5. Eu tenho minha placa de extintor. Eu sei que aqui é o extintor ABC. Então, eu vou pegar uma placa do tipo ABC e vou alocar. Beleza? Além disso, eu tenho algum outro extintor? Tenho sim. Esse é extintor do tipo gás carbônico. Então, eu também tenho que alocar uma placa do tipo gás carbônico. Eu venho aqui, vou pegar a placa do tipo CO2, ok? E vou alocar em cima do extintor. Outra coisa que tem muito presente também é a sinalização de piso, que está delimitando o nosso local, ok? E ela é a E17. Então, ela vai servir a sinalização de solo. Ela não é vista no detalhe baixo, então eu vou ter que mudar para o detalhe alto para vocês poderem ter uma visualização. Deixa eu mudar aqui, vai demorar um tempinho para carregar, o Revit ele demora essas etapas. Então tá aqui ela, eu coloco ela centralizado com nossos extintores. Pronto. E aí eu já posso voltar agora para o nosso detalhe baixo. Certo? Além disso eu tenho aqui acionadores e avisadores, então eu também preciso ter essa sinalização deles. Eu não vou fazer todas as sinalizações que o projeto tem que ter, porque aqui é para realmente vocês terem uma base e uma noção de como é que tem que ficar, certo? Então agora eu vou colocar a sinalização. Ela é sinalização de equipamento, então eu continuo com o código E. Só que agora eu quero uma sinalização de avisador, então eu vou pegar o código E1. Tá aqui nossa placa, eu vou alocar ela. E eu também quero a nossa sinalização do tipo E2, que é que está marcando o nosso acionador. Eu vou colocar ela no mesmo local. Pronto. E além disso, a gente tem as sinalizações de alerta e proibição. Ok, aqui é uma área comercial, então caso tenha cliente, eu gostaria de informar para eles que é um local que é proibido fumar. A gente pode sim fazer isso. A gente pode vir na sinalização de proibição, se não me engano o código é P1, isso mesmo. Eu venho, escolho a placa e aloco no local que eu desejo. Vou alocar aqui mesmo, certo? Então, além disso, a gente tem também as sinalizações de orientação e salvamento. Elas servem para justamente guiar o, as pessoas na edificação para uma área segura, para fora da edificação. Então, a gente tem várias, aqui um exemplo da S1. Uma coisa que vocês podem fazer com as sinalizações na aba de propriedade, se vocês descerem, tem essa opçãozinha aqui, ó, na planta baixa.
caso eu marque ela, vocês podem perceber que ela vai aparecer em planta baixa e eu posso ter uma melhor noção de como ela vai ficar representada. Então aqui eu vou trocar, vou colocar a S2 na planta baixa. Então eu tenho aqui nossa placa, eu vou colocar ela aqui, informando que a saída é para baixo. Além disso, eu vou colocar uma sinalização indicando que a saída aqui, no caso, será final. Então, a partir desse momento, o cliente ele já está fora da edificação. Eu vou colocar essa saída também. Então, eu posso botar aqui na planta baixa. E é esse o local que eu quero alocar. E pronto. Qualquer coisa, eu posso só selecionar a nossa opção e desmarcar ela na planta baixa. Certo. Agora, eu quero identificar ela. Como é que eu faço? Eu venho em anotar, identificar por categoria. E já existe identificador próprio para as sinalizações. É só eu selecionar, tem que lembrar de selecionar sempre todas, ok? Aqui, aqui, vou pegar uns exemplos separados, acho que aqui já é suficiente, vou pegar a 17 também, ela não está vista, mas eu posso pegar ela aqui, como vocês podem ver, certo? Vou organizar, quando tem duas identificações, a gente sempre coloca uma sem a chamada de detalhe ao lado da outra, então aqui eu tenho a E5 e também tenho a E17 no mesmo local. Pronto. Como vocês podem ver, alguns está sem a identificação daqui de baixo. Essa identificação representa as dimensões da placa. No entanto, outras têm. Por quê? Porque essa nossa identificação, como vocês podem ver, é de placa circular. A placa de proibição ela é uma placa circular. Então, a identificação circular está coerente para ela. No entanto, as demais não, elas estão erradas. A gente tem que então alterar. Como é que eu faço isso? Eu olho a placa, que tipo de placa ela é. A placa aqui que eu tenho é, no caso, uma S2, ela é do tipo retangular. Eu clico no nosso identificador, venho aqui em propriedades e mudo para a placa retangular. Vocês vão perceber que ele altera e mostra as dimensões da placa. Vou fazer o mesmo para essas. Essas aqui são placas quadradas, placas de equipamento são geralmente quadradas. Como vocês podem ver aqui na foto. E eu alterei para identificador quadrado. Mesma coisa aqui, identificador retangular, vou fazer o mesmo processo. E beleza. Outra coisa que acontece é que a gente pode dimensionar nossas placas para que elas fiquem da altura correta. Então, existe o processo da gente ver a quantos metros uma pessoa pode enxergar essa placa. Então, eu vou pegar essa placa aqui de exemplo. Essa sinalização. Uma pessoa que está aqui, essa é a distância máxima que a pessoa pode estar e pode ver, ou então eu posso pegar outra quina, é de 5,8 metros. Quando eu dimensionar essa minha placa seguindo as normas, seguindo a sinalização correta, dimensionar com a altura correta de acordo com a dimensão, eu vou ter um número e eu vou ter que inserir ele aqui. Eu clico na nossa placa, como vocês podem ver aqui tem largura da placa, então qualquer valor que eu coloque aqui, ele vai alterar lá. Então, digamos que seja 135. Largura da placa e a nossa altura seja 75, só um exemplo mesmo. Ele vai alterar aqui, como vocês podem ver, certo? Então, caso a gente precise redimensionar a dimensão da placa, a gente pode alterar aqui, que ele também vai alterar o nosso identificador. E é isso, a gente tem que seguir esse processo em todo o projeto. Então, eu tenho que identificar aqui, lembrando que aqui eu tenho identificadores de equipamentos de acionador e também de avisador. Eu também tenho que fazer essa identificação. Lembrando sempre que eu vou pegar e tirar a chamada de detalhe de um, alocar em cima de outro, certo? Quando acontecer situações como essa, como está bem próximo, eu posso mover, não tem problema, descer um pouco, para ele estar mais distante. Lembrando de ajeitar também a placa, certo? Uma coisa que é sempre importante vocês conferirem também é a altura das placas, ok? Dependendo de onde você aloca a placa, pode ser que a altura dela não esteja correta. Um exemplo, vou fazer um corte aqui nessa minha porta. E eu quero alocar eu quero alocar a placa para que ela fique exatamente em cima da nossa porta. Como vocês podem ver, ela não está em cima da porta, ela está exatamente na porta. Ok, nossa porta deve ter uma altura de 2,10. Eu quero aumentar mais ou menos uns 40 centímetros. 30, na verdade, acho que já é o ideal. Não, então vamos 60. Certo. Aqui eu posso alterar a altura para que ela fique representada da forma correta, ok? Então sempre revisem isso, sempre se atentem a isso para que não ocorra nenhum erro de altura. É necessário também se atentar com identificações de equipamentos. Então aqui eu tenho duas sinalizações, é necessário ver se elas estão realmente na altura correta. Vamos conferir também.
Ó, e não está sendo representada, provavelmente porque está em detalhe baixo. Ela está em cima da outra, tá vendo? Como vocês podem ver aqui, uma está em cima da outra. Então eu tenho que ajeitar. Eu vou colocar aqui então menos para ela descer. Ela tem que ficar abaixo. Então vamos colocar menos 6. Acho que já vai. Menos 7. Pronto. Assim a gente tem a identificação correta. Posso ajeitar ainda aqui. Então sempre se atente a isso, ok? E é isso, está feita assim a nossa sinalização. Claro que só de um cômodo a gente pode fazer ainda do projeto todo. Mas é isso. Valeu.